Olá galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos iniciar hoje o nosso começo de estudos sobre livros específicos, ou seja, eu irei ler o livro, irei fazer o linkamento de ideias desse livro conforme a minha opinião, ou seja, aquilo que eu entendi sobre o livro, basicamente é isso. Então, o primeiro livro que nós vamos ter um estudo sobre é Milton Friedman, Livre para Escolher. Uma mera observação da realidade vai nos dar provas cabíveis. Existem provas pela própria observação das coisas, que existem coisas que são limitadas. Ou seja, a própria matéria ela já tem a ideia de limitação. E essa limitação chama-se recursos. E todas as nossas necessidades, por assim dizer, por virem do modelo idealístico, ou seja, são ideias, nós temos ideias ilimitadas, ou seja, sendo que nós temos ideias limitadas, nós temos desejos ilimitados, ou seja, cada um quer consumir uma coisa. Vamos dizer, por exemplo, vou citar um exemplo do YouTube. Existem pessoas que querem consumir gameplay, existem pessoas que querem consumir algo mais de boa, tem pessoas que querem consumir estudos, então existem vários tipos de coisas. Então nossas ideias são ilimitadas, só que, porém, a matéria é limitada. E quem é que vai gerenciar essas matérias que são ilimitadas para os nossos gostos, que são ilimitados? Então, seguindo do pressuposto que nós temos vários gostos e que a matéria é escassa, nós chegamos à ideia de recursos limitados. Isso não está no livro de Milton Friedman, mas só que eu já quis dar essa ideia para a gente conseguir entender a lógica. Porque ele começa já com bens e serviços. Então ele já começa muito mais à frente. Por isso que eu já estou dando essa ideia para vocês, para não ficar muito vazio, entendeu? A ideia de economia. Então a ideia de economia seria basicamente isso: gerenciar os recursos limitados e ao mesmo tempo suprir aquilo que dá para se fazer. Ou seja, já que os bens são escassos, então tem que se gerenciar esses bens. E a própria realidade diz isso, porque não existe a matéria, ela precisa passar por um processo, que é aquele processo que eu disse para vocês. Se eu não me engano, eu falei isso no vídeo de papo reto, se eu não me engano. Então é exatamente isso. Existe um processo natural, que também, eu não vou nem entrar nesse assunto mais religioso, tal, eu vou passar para frente. Então, mas se vocês quiserem ver esse vídeo, vocês vão ver que existe um processo geral. Nos meus vídeos de espiritismo eu falo muito sobre isso daí. Existe um processo geral, natural, tal, esse tipo de coisa para existir matéria. E é a lógica de ser limitado. Existe uma lógica de ser limitado. E esse gerenciamento é feito pela economia. Ou seja, tudo se encaixa. Não existe nada fora. Não existe nada anormal. Então, continuando com isso, dando essa introdução, eu posso falar agora sobre o livro propriamente dito, que ele vê os bens e serviços. Milton Friedman, ele já batia nessa tecla de bens e serviços e a cadeia de produção. Certo, vamos entrar mais um pouquinho nesses detalhes. Os bens e serviços, eles satisfazem, certo? Através de bens e serviços, nós satisfazemos os gostos, certo? E dentro desses bens e serviços existe uma cadeia de produção, certo? Levando-se em conta isso, podemos dizer que existe dois métodos para serem satisfeitos. Existe um método que é chamado de método de exército, ou método de dar a ordem, ou como eu classifico, e alguns classificam, o método vidente, que é você dar a ordem para que em determinada quantidade e em lugar certo sejam supridas aqueles recursos. Aqueles bens e serviços, eles têm que estar lá na quantidade certa e no lugar certo, através de uma ordem.
Realmente tem gente que acredita nisso. Como, por exemplo, o socialismo, ele acredita nisso. O comunismo, ele acredita nisso. Que você, com uma canetada, você vai conseguir corrigir, vai estar na quantidade certa e no lugar certo todos os recursos. Então, o primeiro ponto que o Milton Friedman ele fala nesse livro é isso. Que existe gente que acredita nisso, que é chamado de método de exército. Que através de regulamentação e através de empregos específicos, você consegue suprir. Só que a gente vê que, na realidade, isso não existe. Como o próprio livro ele diz, que em grandes grupos, a falha desse método de exército é grande. E gera-se, em contrapartida, o que ele chama de cooperação voluntária. O que é a cooperação voluntária? É a própria necessidade do mercado de sobreviver. É um efeito que acontece desse método de exército. Como, por exemplo, se você vê em Cuba, existe um mercado negro de sabão, só para você ter uma ideia. Então, é normal existir um mercado negro e existir a corrupção aonde existe um método de exército. Então, ficou muito forte isso no livro, essa questão de troca voluntária. Porque quando você suprime a troca, não tem como você suprimir a troca voluntária, como os modelos socialistas, como está no próprio livro, tenta fazer. Como, por exemplo, ele cita o exemplo de você ter um equipamento quebrado e esse equipamento quebrado você depender do Estado para vir arrumar. Velho, vai demorar anos para aquele negócio voltar a funcionar. E é muito mais fácil você contratar um serviço, lembrando que no método socialista ou comunista, esse pessoal que trabalha por conta própria, ele é considerado ilegal. Só para você ter uma ideia, quem tem que prestar serviço para você é o Estado. E torna-se muito menos ágil e muito menos eficaz, se você levar em conta. Aí esse cara que presta serviço, ele vai ser considerado um mercado negro. Esse cara que presta serviço para você, ele vai lá e conserta a sua televisão em um dia, sendo que você ia ter que esperar o Estado, ele saber, olha só a ideia, você precisa esperar o Estado saber que esse serviço é importante, porque ele não sabe, porque não existe a lógica de mercado aqui. Então ele não sabe que você precisa daquele serviço. Você pega ele de supetão, sua televisão, por exemplo, ela queima sem você saber, e você precisa de um técnico. E aí? Velho, fudeu. Então por isso que surge o mercado. E é esse mercado negro e essa corrupção que vai sustentar esse modelo que é chamado de método de exército. Porque vai ser até pior se não existir isso. Ou seja, o modelo de método de exército, que predomina o método de exército, é normal existir o mercado negro. E vai ser esse mercado negro que vai deixar que ele exista ainda. Só para você ter uma ideia. E uma diferença bem clara que o livro ele cita é exatamente que existe o segundo ponto, que é o ponto da cooperação voluntária ou da troca voluntária. Então esse daí é o segundo método. Um método de troca voluntária e um método de exército. E em todas as sociedades existem esses dois pontos. E ele cita bem o exemplo da sociedade como se hoje tem isso, se você não perceber. Eu, como entendo de direito tributário, eu digo para você que existe princípios de exército. E um deles está dentro do princípio da seletividade. Isso é um método de exército. Ou seja, ele interfere, por exemplo, existe cigarros. O governo ele quer impedir o comércio de cigarros. Então ele bota tributos seletivos nesse cigarro para ele ficar mais caro e desincentivar a pessoa de comprar esse cigarro. Então existe esse método de exército, mas também existe o de cooperação voluntária. Agora a diferença está na predominância deles. Então o livro ele fala sobre isso, que a predominância de um e outro gera efeitos ruins. Só que ele diz uma coisa: a cooperação voluntária ela possui um potencial de prosperidade e liberdade. Quando ele diz isso, ele não diz que trará, isso é muito importante, trará prosperidade e trará liberdade. Muito pelo contrário, ele diz que tem o potencial.
A troca voluntária tem um potencial, pode trazer. Isso é que eu acho importante que ele diz. O que ele quis dizer basicamente é isso, que não vai trazer, entendeu? Vai trazer assim 100%. Só que existe mais potencial do que um método de exército. É isso que ele quer dizer. Sem precisar de Estado, sem precisar de buceta nenhuma. Acontece naturalmente. E eu vou citar um exemplo agora do mesmo exemplo que ele cita no lápis. Você pega um lápis, agora se você for comprar um lápis, você vai ver o produto final, mas você não vai ver o tanto de processos, de bens e serviços que foram feitos em cima daquele lápis para chegar a ser um lápis. Existem várias pessoas envolvidas, cada uma delas recebeu, ela tem um interesse em certa manufatura desse lápis, ganhou por isso, ou seja, e ambos têm um interesse comum. Ou seja, todas as pessoas que estão envolvidas no processo do lápis, eles possuem um interesse em comum. Só que isso não foi o Estado que fez. Não foi o Estado, não foi vamos dizer assim que foi o interesse comum, para ser mais exato. O interesse comum daquelas pessoas de fazer o serviço e vender aquele serviço que deu o final lápis, que você compra. Não dependeu de ideologia e não dependeu de tipo se você gosta daquele cara ou não. Não dependeu de nada disso. Simplesmente dependeu única e exclusivamente da mercadoria, lápis, madeira, deixa eu me lembrar agora o grafite. O grafite que escreve. Então dependeu de todas essas coisas. Os serviços. O serviço de fazer o lápis da moldura que ele é. Então existem bens e serviços. Cada um fez isso baseado num bem. Num bem que eles receberam em troca de fazer isso. Independente de ideologia política, assim, independente de tudo. Cada um fez a sua parte. É isso que eu quero deixar para vocês hoje sobre troca voluntária. Então, se eu tivesse 2 recados para dizer para vocês sobre essa primeira parte do livro, é exatamente que a troca sempre existiu e sempre vai existir. Se você pegar um livro de história, você vai ver que as trocas, elas sempre existiram e elas nunca vão deixar de ser voluntárias. Tudo aquilo que dentro do mundo de comércio, que você força, você cria coisas artificiais. Todo o mercado ele foi feito para girar em torno da realidade. Porque sempre vai dar merda. A ideia é essa. É isso que ele quis dizer nessa primeira parte. Que a troca voluntária ela é essencial para se ter liberdade e prosperidade. Sem isso vai dar merda. É simples isso, essa primeira parte. Então eu espero que fique na sua cabeça isso. A ideia de troca voluntária. Tudo que é envolvido em interesse comum. Eu vou citar aqui para vocês entenderem melhor. Então existe um método de exército que ele está permeado. E sim, todo Estado ele tem que ter método de exército. Então está permeado no Estado o método de exército. E Milton Friedman ele não questiona isso. Ele simplesmente diz que existem os dois nesse trabalho dele. A diferença está na predominância deles, de um ou de outro. Ou seja, o método de exército ele não pode sobrepor o método de troca voluntária ou cooperação voluntária, porque aí vai dar merda. É isso que eu deixo para vocês nessa primeira parte. E os vídeos, esses vídeos aqui sobre esse livro, eles não serão assim todo dia, entendeu? Porque tem outras coisas na frente. Se eu deixar esses vídeos para ficar fazendo direto, vai atrasar os outros mais atrasados do que estão. Mas não se preocupe, que a gente vai continuar o estudo desse livro. Então, até a próxima, gente. Gostou? Compartilhe. Espero que vocês tenham gostado disso. Eu tentei dar o meu melhor do meu entendimento sobre o assunto. E até a próxima.